Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando sobre o uso do véu nas mulheres de Corinto. Isso mesmo, muitas pessoas utilizam esse texto de 1 Coríntios ali para falar que a mulher, quando está sem véu na cabeça, ela se desonra e muitos até chegam aos extremos de colocar as mulheres para usar véu quando elas estão orando. Mas será mesmo que isso era um costume da época ou será que isso é uma regra para que as mulheres de hoje elas sigam? Bom, se você quer saber sobre este tema, eu gostaria que você ficasse comigo aqui até o final, mas antes de nós iniciarmos, deixa aí o seu like, porque é muito importante você deixar o like, porque o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele começa a aparecer para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem no seu WhatsApp, Facebook, Instagram, nas suas redes sociais para as pessoas que você conhece e se inscreva. Pessoal, é rapidinho, você se inscreve e aí você fica por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá bom? Para nós iniciarmos hoje, segue aí o nosso esboço na página, na tela aí para que você acompanhe. E vamos começar com o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, que vai dizer o seguinte: Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. O véu era usado ocasionalmente entre as mulheres israelitas. Isso não quer dizer que as mesmas, em seu cotidiano, estivessem o tempo todo usando este véu. Então, quer dizer, a pessoa não ficava o tempo todo com o véu na cabeça. O verso 5 em grego nós temos aqui: Pasa de Guiné, proseukomene, profeteusa akatacalipto te kéfale, catais kisei, tem kéfalen autes, engarestin kaiautu te exiremene, que significa toda e mulher orando ou profetizando descoberta, ou seja, sem o véu, com a cabeça desonra a cabeça dela. Uma só coisa, pois é o mesmo com a que se rapa. O vocábulo acatacalipto tanto pode se referir a descoberto, como também sem véu. Pode se referir às duas coisas. Em todo o contexto do capítulo, Paulo repete a palavra kéfale, cabeça, 8 vezes. Então está se referindo a essa questão da cabeça 8 vezes ali. Ele cita esse vocábulo. O vocábulo catais, que nem humilhar, envergonhar, é descrito no verso como advertência à conduta de determinada mulher. Orígenes vai trazer, e nós temos algumas variantes aqui, pessoal. Orígenes vai trazer pasa de, toda e. Algumas versões vão trazer cai pasa, ou seja, e toda. Tem essas variações aqui, pessoal, que algumas testemunhas trazem, que são todas, outras testemunhas vão trazer uma especificação, como se estivesse especificando a uma certa mulher, não se estaria generalizando para todas. O vocábulo tekéfale, com cabeça, é atestado por algumas testemunhas também. Temos uma outra testemunha que omite com a cabeça raspada ou descoberta, né? Altez dela, ou seja, se referindo a uma mulher, é atestado por algumas testemunhas e até pais das igrejas, como Crisóstomo Teodoreto e João Damasceno. Então nós temos essas variantes aí em relação a este versículo. Se aqui está se referindo ao pronome aqui, altez, ou seja, nós temos aqui altez dela, olha só o que acontece. Quando você pega esse pronome aqui, ó, toda mulher, nós sabemos que o vocábulo pasa, ele é uma forma flexionada de paz, ele pode se referir a uma mulher específica. Não quer dizer que ele possa estar generalizando. Então tem isso aí também. Mas vamos dar continuidade. 1 Coríntios 11:6. 11:6 nós vamos ter a expressão seguinte: Eisgar ois cataliptetai Guiné, kai keirasto eide aiskron, gunaiki to keirastai re, xarastai catakaliptesto, que significa: se pois não se cobre a cabeça a mulher, que rape o cabelo, se é vergonhoso para a mulher o tosquiar-se ou rapar-se,
que se cubra ou use o véu. Katakaliptetai, se cobre a cabeça com o véu. Paulo aqui deixa uma indicação que depende ou não da mulher se utilizar do véu ou da cabeça raspada. O vocábulo queirasto, que rape o cabelo, é atestado por algumas testemunhas e versões, como por exemplo a Vulgata Clementina, a Etiópia Armênica. Também é atestado pelo pai da igreja Ambrósio. Aí nós temos aqui alguns manuscritos que trazem irraspar, que é equirasto. E tem outros que já omitem essa expressão equirasto, ou seja, irraspar. Então ficaria no caso ali, vergonhoso para a mulher, ou seja, tosquiar-se, ou no caso raspar-se, ficaria vergonhoso para a mulher que se cubra, use o véu. Então, ou seja, estaria se referindo ali não a raspar. No verso 10, nós temos aqui, dia tuto ofeilei, egine exousen ekei epites kephales dia tus angelus. Por isso deve a mulher autoridade ter sobre a cabeça, por causa de os anjos. O vocábulo exousen, autoridade, direito, liberdade de escolha, direito de agir, é como se Paulo dissesse que a mulher tem o direito de tomar as suas próprias decisões sem ter que depender do marido. Ofilei e Guiné deve a mulher, é atestado por algumas testemunhas. Então, o que acontece? Quando Paulo utiliza esse vocábulo aqui, ó, exousian, esse vocábulo aqui, ó, nós temos egné exousian, né? Deve a mulher autoridade. Então, quando se fala de autoridade aqui, pode ser traduzido também como direito, liberdade de escolha. Então, se fosse traduzido dessa forma, como liberdade de escolha, muda o sentido do versículo, do contexto? Claro que muda, porque já não seria ali uma suposta ordenança ou mandamento, como muitos gostam de pegar esse texto e falar que é o mandamento, mas se referia apenas a um conselho de Paulo para aquelas mulheres daquele determinado lugar. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso esboço. Clemente e Teodoreto vão trazer a expressão o seguinte, olha o que eles vão atestar lá. Keleu eitas gunacas, porém, exousen epites kephale dia tus angelos, ordena mulher trazer autoridade, direito de escolha sobre a cabeça por causa dos anjos. Lembrando que esse vocábulo gunaicas é um vocábulo utilizado não somente para mulher, tá? Ele é um vocábulo que ele era traduzido principalmente na questão dos gregos, ali no tempo dos gregos, ele era entendido como também um vocábulo utilizado para esposa, tá, pessoal? Então, se o vocábulo tem um significado não somente de mulher, mas de esposa, então está falando que a mulher, ou seja, a esposa, que está orando com a cabeça descoberta, que nós já estamos vendo aqui, que é uma escolha da mulher cobrir ou não a cabeça, aí o contexto ele já muda completamente. Nós temos algumas versões que vão trazer potestatem, ou seja, potestade. Tertuliano, Ambrósio, Irineu, Jerônimo e Aurélio trazem esse vocábulo, que é o vocábulo potestade, que no caso aqui ordena mulher esposa, ou mulher ou esposa, trazer, ou seja, potestade sobre a cabeça por causa dos anjos. Hoje, Orígenes vai trazer também por causa da potestade. Orígenes vai testar essa expressão ali. 1 Coríntios 11, 13, nós vamos ter a expressão seguinte. En rime autois crinate prepon extingu naica acatakalipton tonteo prosel questai. Entre vós mesmos julgai, próprio é mulher descoberta sem véu a Deus orar. Crinate, julgar, decidir, fazer diferença entre. Paulo aqui demonstra que a atitude de usar o véu é da própria mulher, ou seja, que a mesma é quem vai decidir se vai ou não orar com a cabeça coberta. Então, ou seja, que o próprio contexto, o próprio Paulo, ele utiliza aqui uma orientação que não é nada de mandamento, tá, pessoal? Que muitas pessoas gostam de pegar coisas que estão na Bíblia, fora do contexto, e usar isso como se fossem regras de fé e conduta que a pessoa tem que seguir ali à risca, mas na verdade nem tudo tem que ser seguido, tá, pessoal? Nós temos aqui o versículo 14 e 16 que vai ter o seguinte:
Oide refisis aute didaske rimas hoti aner me ean coma atmia autu estin gine de ean com doxa aute estin hoti erre come anti peribolaio de dotai aute eidetis dokei philoneikos einai rimes toiauten sineteian ouc ecomen ou de ai ecclesiai tu teu. E não a natureza própria, ou seja, significa que não a natureza própria ensina a vós que o homem, por um lado, se usa cabelo comprido, desonra para ele é. A mulher, por outro lado, se usa cabelo comprido, glória para ela é. Porque o cabelo em lugar de cobertura, ou seja, o véu, foi dado a ela. Se e alguém pensa contencioso ser, nós um tal costume não temos nem as igrejas de Deus. Então, algumas pessoas pegam ali, conforme as traduções que são tendenciosas e acrescentam algumas palavras à frase, para dar um sentido de que esse costume ele é falado dentro das igrejas. Mas se você for poder pegar a tradução ali, ó, nós temos aqui, ó, ouk. Este ouk é não, ou seja, nem ou não, que fica ali, ouk é comem, ou de ai ecclesiai tu teu. Então não temos nem as igrejas de Deus, ou seja, nós um tal costume não temos, nem as igrejas de Deus. Então, se você for pegar este vocábulo, você vai ver que ali dentro das igrejas que Paulo estava orientando, nas outras igrejas, as congregações onde ele visitava, esse costume ali de colocar o véu não era algo que era praticado, tá, pessoal? Não era uma regra ali. No verso 14 é atestado hot amen, que o homem, por um lado, pelas algumas testemunhas, nós temos também o vocábulo gar, visto que. No versículo 15 nós temos dedote ao te, foi dado a ela, conforme também algumas testemunhas que atestam esse vocábulo e alguns pais das igrejas, aliás, que atestam esses vocábulos. Alguns pais das igrejas, como por exemplo João Crisóstomo, Teodoreto, Tertuliano, eles vão trazer de para ela, eles trazem uma expressão aqui que é a expressão o seguinte, ó: apóstolos, quod honor cite mulieres, redundantia capilorum, quia coma pro operimento est. Traduzindo, ou seja, do latim, o apóstolo diz que é uma honra ser uma mulher cheia de cabelos, porque o cabelo é uma cobertura. Então eles já trazem que o cabelo ali é uma cobertura e trazem essa expressão ali, a questão ali. Então já o versículo 16 é trago a ecclesiai, as igrejas, atestado também por muitas testemunhas, e alguns pais das igrejas também, como Tertuliano e Cipriano, vão trazer essa expressão à igreja, que realmente o Paulo está se referindo ali às igrejas. Conforme mostrado, o véu era apenas algo utilizado pelas mulheres dependendo da ocasião, embora a igreja possuía essa prática na época dos apóstolos, sendo que o próprio Paulo orienta para que as próprias mulheres decidam por si mesmas se vão ou não usar o véu em sua cabeça. Versículo 13. Não quer dizer que a mulher esteja obrigada a tapar a sua cabeça toda vez que a mesma orar, pois ela já tem os seus cabelos, vocábulo grego ante em lugar de, para indicar essa substituição. Então quer dizer que acontece aqui? Quando Paulo fala para a mulher orar, que muitos estão pegando e colocando véu na cabeça, na verdade o cabelo da mulher ele já é essa cobertura, tá? No caso que Paulo estaria falando ali no contexto, no máximo poderia se referir à mulher tosquiar a sua cabeça, mas isso também é uma escolha conforme o contexto da própria mulher, para não precisar utilizar o véu, ou seja, cabelo para não precisar utilizar o véu, conforme o verso 15. Sendo assim, a orientação de Paulo era a respeito de um costume, como é informado no versículo 16, e não uma ordem a ser seguida por todas as gerações, tá, pessoal? Então fica aí este vídeo. Lembrando que se você quiser adquirir esse esboço, você pode entrar em contato comigo. Meus contatos estão aí na descrição do vídeo para você estar ajudando meu trabalho adquirindo todo este material com conteúdo, tá? Eu agradeço você por ter ficado aqui comigo aqui até o final. Não deixa de comentar, compartilhar, curtir o vídeo para ajudar o nosso trabalho e se inscreva no canal, pessoal, porque você se inscrevendo, você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui, tá certo? Eu desejo muito sucesso a vocês, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.